Então, vamos continuar aqui, tentar chegar ao conceito de curvatura ainda hoje. Muito bem, então, só repetindo um pouco da motivação com que eu terminei na aula passada, se lembrar primeiro que a gente usa a seguinte notação. Se você tem um campo x e uma função f, definidos num aberto de uma variedade, por exemplo, então a gente denota como x aplicado a f. Isso aqui é simplesmente a derivada de f na direção x, certo? Então você tem aqui tem uma função f, então aquela ideia tradicional que isso aqui é derivada t igual a zero da função f ao longo de alguma curva alfa que passa pelo ponto P com velocidade x. Então, a gente pode pensar em campos de vetores como operadores sobre o espaço das funções. De fato, se você faz isso, esses operadores são derivações. Ou seja, se você aplica um campo a um produto de duas funções, então vale a regra de Leibniz, né? Que vai ser o x de f vezes g, é o x de f multiplicado por g, mais o x de g multiplicado por f. Então, se a gente está trabalhando com um aberto do R3, e aqui a gente tem, então, dois campos x, o x vai ser o campo que dá a direção em relação a qual eu vou derivar, e aí eu tenho um outro campo y, que é o objeto que vai ser derivado. Então, eu posso escrever o y em coordenadas. y1, y2 e y3 vão ser funções reais definidas no aberto U. Então, certamente eu posso derivar coordenada a coordenada. E a gente usa a seguinte notação. A derivada, portanto, do campo y com relação à direção x consiste em derivar os componentes na direção x. É claro isso? Então, essa é uma definição de derivada de campos de vetores, né, no aberto do R3. Mas se agora, ao invés de um aberto do R3, a gente está falando de uma superfície S, imagina agora que eu tenho uma superfície S contida no R3, uma superfície regular, e digamos então que sobre essa superfície eu tenho novamente dois campos tangentes a S, um campo x, que é o campo que me dá a direção, e o y, que é o campo que vai ser derivado. Então, novamente eu tenho, digamos, campos tangentes a S. E aí eu quero definir, vou usar a seguinte definição, né? Eu quero definir o que seria a derivada do y com respeito ao x como vistos na superfície S. Ou seja, qual é a derivada covariante, um termo aqui, um conceito que já apareceu aqui no curso. Então, a ideia, novamente, a gente repete o que a gente já fez na primeira parte do curso. Isso aqui consiste em você pegar a derivada usual do R3 e projetar tangencialmente a superfície. Tá certo? Essa é a chamada derivada covariante, né? Derivada covariante de um campo com relação ao outro. Bom, uma observação é que, para que esse lado direito faça sentido, a priori, eu precisava que os campos x e y estivessem definidos no aberto do R3. Mas, de fato, isso não é necessário, porque para calcular uma derivada, você só precisa conhecer os valores, né, da função que está sendo derivada ao longo de alguma curva tangente ao vetor x. Certo?
Então, como o x é tangente à superfície, eu posso tomar essa curva tangente, contida na superfície, ao longo da qual, portanto, o y já está definido. Então, isso aqui faz perfeito sentido. Se você quiser, você pode dizer, bom, localmente, dado um ponto P, se eu tenho dois campos, uma vizinhança do ponto P, eu posso tomar essa vizinhança suficientemente pequena para que os campos x e y possuam extensões para a bola do R3, e aí você toma a derivada como você tomaria no R3, tá certo? Então, uma observação aqui é que isso não depende das extensões locais. As extensões locais de x e y. Extensões para um aberto do R3, né? Muito bem. Bom, mas um campo tangente a uma superfície S pode ser visto também como uma seção do fibrado tangente, que é um fibrado vetorial. Então, essa ideia de derivada covariante, de derivar um objeto, né, com relação a um campo de vetores na base, pode ser generalizada e leva ao conceito de conexão, que eu vou introduzir agora. Então, digamos que eu tenha π, um fibrado vetorial. Fibrado vetorial. Então, uma conexão no fibrado é uma aplicação. O que essa aplicação vai fazer? A ideia é que eu quero encontrar, eu quero uma noção de derivada, né? Eu quero saber derivar seções do fibrado com respeito a campos tangentes na base. Então, essa conexão vai pegar um campo de vetores, uma seção do fibrado E, e vai retornar uma seção do fibrado E. E a notação aqui se você pega então o campo X e a seção S, a gente denota o resultado como nabla S com relação a X. Onde isso aqui vai representar, portanto, a derivada da seção na direção do campo. Bom, claro que eu tenho que dizer quais são as propriedades, né? Então, é uma aplicação que faz isso. Uma aplicação, bom, deixa eu colocar aqui, que satisfaz os seguintes axiomas. Primeiro, ela é linear nas duas variáveis, em x e em s, certo? Então, nabla é linear em x e em s. Segundo, se eu derivo, eu tenho que dizer agora o que acontece se eu derivar uma seção multiplicada por uma função, certo? Com respeito ao campo x. Bom, a gente lembra que se isso é algum tipo de derivação, a regra de Leibniz tem que ser satisfeita. Portanto, o resultado vai ser f conexão de S com relação a x, mais o x depois deriva o f multiplicado pela seção S. Isso aqui é para toda S seção do fibrado E, x campo de vetores e f função na variedade. Observem que isso está consistente, né? Tanto a primeira parcela como a segunda são seções do fibrado. E por último, o que acontece se eu multiplico o campo por uma função? E aí eu peço que, bom, isso aqui não vai ser uma derivação, isso vai ser simplesmente f multiplicado pela derivada. É certo? E a observação é que a derivada usual de um campo com relação ao outro e a derivada covariante, que deriva, novamente, um campo tangente com relação a outro, são exemplos de conexões.
exemplos de conexões. Bom, no caso, a primeira, o fibrado E é o tangente do R3, e no caso da segunda, é o tangente da superfície, respectivamente. Isso é fácil checar aqui a derivada usual e, portanto, a derivada covariante, porque isso aqui é simplesmente a projeção tangente, satisfaz essas propriedades aqui. Certo? Então, isso aqui é uma conexão. Alguma pergunta? No fibrado E. Ok. Reparem que isso aqui quer dizer, é natural que a F saia, né? Porque intuitivamente você espera que o resultado da derivação, num determinado ponto P, só dependa do valor do campo naquele ponto P. Né? Só interessa a direção. Certo? Então, por isso que é natural que a F saia aqui. Enquanto que aqui é diferente. Né? Aqui o objeto está sendo derivado, então ele parece o x aplicado a F também. Tá? Então vejam que a motivação é a derivada covariante. Muito bem. É possível provar que todo fibrado vetorial admite uma conexão. Proposição. Antes, deixa eu fazer a observação de que o fibrado produto tem uma conexão. Vou fazer o seguinte exemplo. O exemplo é chamada conexão trivial no fibrado produto. Digamos, M vezes o Rn. Então, a ideia é que eu vou, portanto, uma seção do fibrado produto é a mesma coisa que uma função diferenciável da variedade no Rn. É certo? Ou seja, o espaço das seções desse fibrado é a mesma coisa que o conjunto das funções de M em Rn. Então, novamente, eu posso olhar coordenada a coordenada. O que acontece com a função? Então, a definição da conexão trivial é muito simples. Você vai derivar, portanto, uma seção S com relação ao campo X, derivando coordenada a coordenada. Você pega, então, x de S1, x de Sn, onde o S1 e o Sn são as componentes dessa função, que são funções reais. Você sabe como derivar com respeito a um campo X. Está claro isso? Então, essa é a conexão trivial, é a derivação usual. Certo? Muito bem. Então, a proposição é a de que todo fibrado vetorial admite uma conexão. Todo fibrado vetorial possui pelo menos uma conexão. Se eu perguntasse para vocês, a operação que retorna, dado uma seção e dado um campo, retorna sempre o zero. É uma conexão ou não? Não, né? Por quê? Por causa da regra de Leibniz, exatamente. Certo? A propriedade 2 te diz que colocar o zero aqui não funciona, porque vai sobrar esse termo, né? Certo? Então, de fato, você tem que ter realmente alguma operação não trivial. Tem que ser uma derivação, né? Como essa daqui que eu falei. Então, muito bem. A ideia de demonstrar essa proposição é, novamente, observar que um fibrado vetorial sempre pode ser localizado, trivializado, né? Localmente. Ou seja, localmente ele é equivalente ao fibrado produto que possui essa conexão trivial. E aí, novamente, a gente vai colar essas conexões locais usando uma partição da unidade. Certo? O ponto-chave aqui é a seguinte observação, que se você tem K conexões em E, e se você tem K números reais que somam 1,
Então, o objeto, a combinação linear das conexões com esses coeficientes também é conexão. Certo? Os coeficientes não precisam ser positivos aqui, porque não tem nenhuma condição de positividade na conexão, né? É só uma derivação. Então, esses reais aqui podem ser quaisquer. O ponto importante é que eles precisam somar 1. E eles precisam somar 1 exatamente para que o termo que sobra fique com coeficiente 1 e continue sendo uma derivação, de fato. Certo? Só por isso. Bom, mas isso tem tudo a ver com a partição da unidade, né? Então, vamos fazer essa demonstração aqui. Então, a demonstração da proposição é o seguinte. Você pega uma cobertura aberta, o alfa da variedade, tal que em cada o alfa o fibrado pode ser trivializado, tal que para todo alfa existe uma trivialização que eu chamo de φ alfa, que pega uma seção do fibrado sobre o aberto o alfa e identifica com uma função que toma valores do Rn. Aqui o n é o rank do fibrado. Certo? Bom, então, usando esse dicionário, eu posso colocar sobre o fibrado, sobre o alfa, conexão trivial. Então, a ideia é definir a seguinte conexão local, que eu vou chamar de nabla alfa, que faz o seguinte, ela vai pegar aqui é sobre o alfa, né? Vai pegar uma seção do fibrado sobre o alfa, que tem um campo x, e aí pelo dicionário isso vai me mandar o φ alfa de S. Vai ser uma seção do fibrado produto, mas isso é uma função que toma valores no Rn, então eu posso derivar com respeito ao campo x. Tá certo? Então, essa conexão local ela está bem definida para seções, vou até explicitar mais aqui, para seções do fibrado E sobre o alfa, ou seja, seções desse fibrado aqui. E aí você escolhe uma partição da unidade e soma tudo isso. Só isso. Demonstração. Então, tomamos uma partição da unidade φ alfa. Φ alfa. Que é subordinada à cobertura aberta. E definimos, portanto, a conexão agora de uma seção S com respeito a um campo X é simplesmente a soma sobre alfa de F alfa. F alfa aqui, né? Nabla alfa. Certo? Uma vizinhança de cada ponto, essa é uma soma finita, e como os coeficientes somam 1, essa conexão vai satisfazer as propriedades 1, 2 e 3. Certo? Então, todo fibrado vetorial admite uma conexão. Alguma dúvida sobre esse comentário? Muito bem, então isso que é conexão. Agora, a grande descoberta, né, é que uma conexão tem associada a ela uma noção de curvatura. E depois eu vou voltar para o caso de superfícies no R3 e a gente vai ver algo bem interessante. Então, a gente já sabe o que é uma conexão. Deixa eu falar, portanto, agora de curvatura. Primeiro eu vou lembrar aqui o que é o colchete. Vocês devem ter visto, claro, né, no curso de variedades, colchete de dois campos de vetores, né? Vou só lembrar aqui, lembrando,
se você tem dois campos x e y sobre uma variedade M, né? Eu posso definir o colchete, que também é um campo de vetores e é denotado assim, da seguinte forma. Bom, um campo de vetores é a mesma coisa que uma derivação, certo? Então, eu posso definir esse campo agindo sobre uma função f, e a ideia é fazer isso aqui. Você deriva primeiro com respeito a y, depois com respeito a x, e subtrai derivada primeiro com respeito a x e depois com respeito a y. Certo? Bom, colocado dessa maneira, não é claro que isso é um campo de vetores. Porque isso aqui, a princípio, é só uma operação que manda f, pega uma função e retorna outra. Mas, de fato, é possível ver que isso aqui é um campo de vetores pela seguinte expressão, né? Se você raciocina localmente, em coordenadas, eu posso escrever o x como uma combinação linear dos vetores coordenados. Mesma coisa com o y. Vou chamar de b. Da maneira que quando eu faço o colchete, né, de x e de y, o que isso dá, né? Eu vou primeiro aplicar o y, depois eu aplico o x e depois faço o contrário, né? Pego o y BI. E aqui o X. Então, quando você faz a conta aí, o importante, para que fique um campo de vetores, o importante é que as derivadas segundas se cancelam. Um campo de vetores é uma derivação de primeira ordem. Eu quero interpretar isso como um campo de vetores. Então, o que vai acontecer é que, na hora que eu fizer a derivação, esse termo aqui, que é o d dxi e d dxj, vai cancelar com d dxi e d dxj que vem daqui. Os coeficientes são os mesmos e eu estou com sinal de menos aqui. Certo? Basicamente, da forma como eu escrevi, né, os índices estão diferentes, porque aqui eu tenho AI e aqui eu tenho AJ, mas é lembrar que a segunda derivada é simétrica, né? Então não tem problema. Posso trocar os índices e aí esse termo se cancela. Então o que sobra, eu posso escrever assim. A conclusão é que o colchete é de fato um campo de vetores, porque ele pode ser escrito como a soma em J do d dxj, e os coeficientes são a soma em I de AI derivado de BJ com relação a XI menos o BI, né, derivada de AJ com respeito a XI. Certo? Então, de fato, ele é o campo de vetores que em coordenadas possui esses coeficientes aqui. E é definido intrinsecamente dessa forma aqui. Tá bem? Então, esse é o colchete, né? Ok, uma observação é que o colchete dos campos coordenados é zero. Porque a derivada segunda comuta, né, do d dxi com d dxj. Mas é fácil construir exemplos de campos de vetores cujas derivadas não comutam. Então, nem sempre o colchete dá zero. Né? Basta, por exemplo, que um desses coeficientes aqui seja diferente de zero. Né? Ok, então a observação é a seguinte. Se a gente olha agora para o fibrado, vamos fazer o seguinte exemplo. Se a gente pega a conexão trivial,
no fibrado produto. Então, eu posso pegar uma seção, derivar com respeito a y, depois eu derivo com respeito a x, aí eu subtraio a derivação na ordem oposta. Pergunto a vocês quanto que dá isso daqui, né? Como a gente está falando da conexão trivial, né, essa conexão aqui é a derivação usual, como eu fiz aqui. Isso. Então, o y de S, na verdade, é a derivação usual feita coordenada a coordenada. A mesma coisa quando eu aplicar o x aqui. Portanto, isso me dá... Quanto que é isso? Esse é o colchete, né? O colchete é novamente um campo de vetores que está derivando o S, portanto eu posso escrever isso assim. Okay? Então qual é a conclusão? A conclusão é que para a conexão trivial, se eu fizer a seguinte operação, se eu olhar para a seguinte expressão, nabla x, nabla y, menos nabla y, nabla x, menos nabla colchete, quanto é isso aqui? É zero, né? Certo? Para a conexão trivial, essa combinação aí é sempre zero. Portanto, a definição, e é uma definição que a princípio é misteriosa, mas aos poucos a gente vai entendendo o porquê dela, é que dado uma conexão no fibrado vetorial E, a curvatura da conexão é um operador, ou a aplicação, sei lá, que faz o seguinte, eu vou denotar assim, deixa eu só pensar como é que eu vou escrever isso. O operador eu posso escrever assim, R de x, y, ele pega uma seção do fibrado E, e retorna uma seção do fibrado E, e é definido pela seguinte fórmula. O operador aplicado a uma seção S me dá exatamente isso aqui. Menos derivada do colchete. Certo? O x e o y são campos sobre a variedade. Né? Então, a curvatura é um objeto que, para cada par de campos na variedade, ela me dá um operador que manda uma seção numa seção a partir dessa expressão aqui. Certo? Portanto, a gente acabou de observar que a curvatura da conexão trivial é zero. Certo? Ou seja, o que isso diz mais ou menos é que curvatura tem a ver com a não comutatividade das derivadas aqui. Certo? Ela mede o defeito, né, da comutatividade das derivadas. Isso aqui é a curvatura. Então, observação. Se nabla é a conexão trivial, então curvatura é zero. Ok? Então, alguma dúvida até aí? Vamos olhar um pouquinho para as propriedades da conexão e da curvatura, antes de tentar explicar por que isso merece esse nome de curvatura, né? Vamos olhar um pouquinho para as propriedades. Letra R? Sim.
Boa pergunta. Riemann. Também, em geometria riemanniana, ele é conhecido como tensor de Riemann. Porque foi o Riemann que... Quer dizer, já expliquei um pouquinho dessa história aqui, né? O Gauss tinha descoberto que aquela curvatura de Gauss é um conceito intrínseco, né? Mas foi o Riemann que levou isso para dimensões mais altas. Ele mostrou que espaços com dimensão qualquer podem ter uma curvatura também. E, de fato, isso é um tensor. Vocês viram tensores? Não sei se viram tensores no curso. Vou indicar agora por que é um tensor, né? Muito bem. Ok, então vamos ver quais são as propriedades. Bom, ela é... Deixa eu ver o que eu vou falar aqui. Ela é antissimétrica no x e no y. O que é fácil checar também é que ela é linear em todas as variáveis. É linear em x, y e s. Certo? Mas a terceira, que é interessante, é que se você multiplica cada uma das variáveis por uma função, por exemplo, x por f, y por g e s por h, então essas três funções saem intactas. Ou seja, não tem derivação nenhuma envolvida aqui. E é isso que a gente quer dizer quando fala que o R é tensorial. Vai ficar um pouco mais claro agora quando eu for falar de como é que esses objetos dependem das variáveis. Bom, a propriedade 1 é imediata, né? A antissimetria é imediata da definição. Se eu troco aqui o x e o y, isso aqui muda de sinal e o colchete muda de sinal também. Certo? Então, é imediato que ela é antissimétrica. Que é linear também, depende de linear, cada variável só aparece uma vez lá na cada parcela. O não trivial é checar que, de fato, essas funções saem sem nenhuma derivação, né? E você pode fazer caso a caso. Vamos fazer um desses casos aí. Do 3, por exemplo, vamos fazer no x aqui. O que é o R de fx, y, s? Isso aqui, por definição, é a derivada fx, y, s menos y derivada fx, s menos derivada colchete fx, y, s. Mas isso aqui, a gente já viu que o f embaixo sai intacto, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. Bom, aqui o f sai intacto, mas ainda tem que derivar com respeito a y depois. E aqui, quando vocês olham para a fórmula do colchete, vocês vão ver que... O que é isso aqui? Tem a contribuição desse termo, mas tem um termo adicional, né? Qual que é o termo adicional? Acho que é o menos y aplicado a fx, né? Quando esse campo aqui agir sobre esse produto, ele vai derivar o f. Então, esse termo vai sobrar aqui. Certo? Bom, então tem um menos lá, um menos aqui, fico com mais a y de f x aqui. Bom, primeiro tem um colchete, claro, né? Primeiro tem o menos, sai o f. E aí eu tenho um termo adicional que vai ser o mais a y de f x s. Então você continua. Repito o primeiro. O segundo aqui eu vou ter... Primeiro, se eu derivo a seção, eu fico com essa derivada. Mas agora, se eu faço a ação sobre o f, vai aparecer a derivada do f com respeito ao y. Vezes essa derivada.
E aqui, bom, o f eu posso tirar porque está embaixo. Novamente, essa função também posso tirar porque está embaixo. Certo? Vocês podem ver aqui que tem um cancelamento, né? E o que sobrou é o f multiplicado pela curvatura. R de x, y, s. Certo? Então, da mesma forma, você faz aqui a função sobre o y, porque de fato ela é antissimétrica, né? Não tem nenhum problema. Mas vamos fazer o caso S também, para a gente se convencer que é verdade isso. Então, você faz R de x, y, f vezes S agora. Vamos lá. Isso aqui dá isso. Menos derivada y, derivada x de fs, menos a derivada do colchete, fs. Então, isso aqui vai me dar f derivando s, depois o y age no f. Derivada de s com respeito a y. Se eu cometer um engano, vocês me avisem. Aqui eu repito a primeira derivada, a segunda eu faço a ação, né? Então dá o x de f vezes s mais derivada de s com respeito a x vezes f. Esse último termo também é uma derivação, então vai me dar o colchete derivando f vezes s menos o f vezes a derivada do s. Tem um erro aí? Como? Aonde? Ah, sim. Boa observação. Obrigado. É um S. Daí veio aqui, então sobra o S. Isso. Ok, então continuando aqui, eu tenho f vezes a derivada segunda, mas também o x deriva o f, então fico com mais x de f derivada do s com respeito ao y. Depois eu tenho que derivar esse termo aqui, então vai derivar o x aqui, fica x y de f, sobra o s, depois eu derivo o s com respeito a x, ok. Aqui vai aparecer a mesma coisa, trocando x por y e o sinal, né? Então, vamos fazer mais rápido aqui. Você troca y, x, troca o sinal. Certo isso? X, y. E aí eu repito os últimos termos, que são esses dois aqui. Colchete S menos F derivada com relação ao colchete. Então, já abri tudo agora. Agora é só analisar, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o x, y de f vezes s. Aqui eu tenho menos y, x de f vezes s. E aqui eu tenho menos colchete vezes f. Esses três termos cancelam. E essa é a definição do colchete. O que mais cancela aí? Aqui eu tenho o y de f derivado de s com sinal de mais. Aqui ele aparece com sinal de menos. Cancela. Da mesma forma, aqui tem o sinal de mais, aqui tem o sinal de menos. Cancela. E aí eu fico com o quê? F vezes a curvatura, novamente. Certo? Novamente é o F, R de x, y, s. Bom? Então, de fato, a curvatura tem essa propriedade tensorial de que as funções, ela é linear não só com respeito a números reais, mas também com respeito a funções, digamos assim. Você diz que um objeto é tensorial quando ele só depende dos valores das variáveis no ponto. Quer dizer, você quer, o que é um tensor? Né? Um tensor é um objeto que, se você quer calcular ele tem uma série de variáveis. Se você quer calcular ele num ponto, o resultado vai depender só do valor das variáveis naquele ponto. Tá? Por que isso é verdade? Vamos ver agora.
Então, deixa eu começar analisando a conexão. A proposição é a seguinte, que primeiro, o resultado de derivar uma seção com respeito a um campo e calcular isso no ponto P só depende dos valores de S numa vizinhança de P. Certo? Ou seja, a conexão é de fato um objeto local. Se você quer derivar alguma coisa, você não precisa saber esse objeto numa variedade toda, basta saber numa vizinhançazinha para fazer a derivação, né? Então, essa é a primeira propriedade. E a segunda é que se você quer calcular isso num ponto, isso só depende do valor de x no ponto P. É mais forte ainda. Só depende do valor de x em P. Okay? E, por último, a curvatura R de x, y, S. Isso é uma seção do fibrado. Se eu quiser avaliar isso em P, isso só depende dos valores de x, y e S em P. Certo? Então, isso é uma coisa sensacional, né? Porque você está definindo o R com um monte de derivada. Certo? Um monte de derivada lá, do S, do Y e do X. Mas, de certa forma, quando você faz essa combinação específica aqui, o resultado só depende dos valores dos objetos no ponto P. Então, na verdade, isso não tem nada a ver com uma derivada, né? Isso é um tensor. Certo? Por isso que é importante acrescentar esse colchete aqui. Se você esquece o termo do colchete, né, continua sendo antissimétrico, mas vai perder essa propriedade. A propriedade de que as funções saem intactas vai deixar de ser verdade, porque os termos não vão se cancelar direito aqui. Certo? Ok, então vamos provar essa proposição. Alguma pergunta? Então, demonstração. Então, vamos primeiro mostrar que o resultado só depende da seção num aberto. Então, a ideia é a seguinte. Suponha que você tem duas seções, S1 e S2, que são seções do fibrado E. E suponhamos que elas coincidem em alguma vizinhança do ponto P. Então, suponhamos que S1 é igual ao S2 em alguma vizinhança U de P. Certo? Então, isso é a mesma coisa que dizer que no aberto U, a diferença é zero. Bom, a gente está numa variedade, então digamos que esse ponto aqui seja o P, e aqui está o aberto U. Né? Certamente, eu consigo construir uma função diferenciável que tem a seguinte propriedade. No aberto P, talvez eu vou fazer um desenho unidimensional aqui. Então, aqui essa é a minha variedade, aqui está o ponto P, esse é o aberto U. Certamente eu consigo colocar uma função daquelas que se chama de função bump, né? Ou função salto, que vale, digamos, 1 em alguma vizinhança menor do ponto P e que vale 0 fora de U. Imagina que vocês sabem construir esse tipo de função, né? Pode usar coordenadas, por exemplo. Né? Então, você toma uma função f, está definida em toda a variedade, é suave, e que satisfaz que f é igual a 1 numa vizinhança v de P e que vale 0 fora de U. Então, agora eu pego essa função f e multiplico por essa seção diferença aqui.
Então, eu defino, vou chamar de S, a seguinte seção, que é F vezes S1 menos S2. E qual é o ponto agora? O ponto agora é que essa seção é a seção nula, né? Porque dentro do aberto U, a diferença A é zero, e fora de U, a F é zero. Então, sempre, de qualquer maneira, isso aqui dá zero. Tá? Portanto, S é zero em toda a variedade, ou seja, S é a seção nula. Bom, se S é a seção nula, então, quando eu derivar S, quando eu olhar a conexão de S com respeito ao campo X, isso aqui tem que dar zero. Não é? Porque a conexão é um operador linear. Então, o valor no zero tem que ser o zero. Mas agora eu vou explorar as propriedades da conexão. Eu sei que isso é... O S foi definido justamente como esse produto. Isso aqui vai me dar o X aplicado a F, vezes a diferença, mais F vezes a diferença das conexões. Certo? E se eu pegar agora essa identidade e avaliar no ponto P, o que acontece? Bom, no ponto P, a diferença dá zero. E a F vale 1. Então, assim, em P, o que a gente tem aqui, isso aqui, é igual a zero, que é o que eu queria mostrar, que os resultados são iguais. Certo? Então, qual a ideia do truque, né? A ideia é que eu quero explorar a propriedade que a conexão age aqui em cima como uma derivação. Mas, para poder fazer uso dessa propriedade, os meus objetos precisam ser seções definidas em toda a variedade. Certo? E, por enquanto, eu só sabia que a seção diferença era zero no aberto U. Então, eu não podia dizer que a conexão disso aqui dava zero, porque isso aqui é só zero no U. Então, de uma maneira artificial, eu faço aparecer uma seção que é zero em toda a variedade, aí eu sei exatamente quanto que dá isso aqui, e é só explorar o resultado. Certo? Muito bem. Se você faz a mesma ideia com campo X, você vai concluir, da mesma forma, que isso aqui também só depende dos valores de X numa vizinhança de P. Da mesma forma, deixa eu guardar isso aqui um pouquinho. Então, da mesma forma, pode-se provar que esse resultado aqui da operação só depende dos valores de X em alguma vizinhança de P. Da mesma forma. Certo? Bom, mas eu quero provar mais, né? Eu quero provar que embaixo ela só depende do valor de X no ponto P, que é o que você espera se aquele X é só a direção de derivação. Então, eu tenho que provar uma propriedade mais forte. Então, a ideia é analisar o que acontece em coordenadas. Então, vamos lá. Então, escolhemos coordenadas, né? Então, tomamos, digamos, x1, xn, coordenadas locais em torno de P. E aí, nessas coordenadas locais, a gente pode escrever o campo X como um campo que é uma combinação linear, né, dos vetores coordenados. Onde os AJ são funções definidas nessas coordenadas, né? Digamos, uma vizinhança que eu vou chamar de V. Então, os AJ são funções de V em R. E agora, alguém tem alguma ideia de como continuar?
que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de, na expressão derivada de S com respeito a x, eu gostaria de substituir o x por essa fórmula aqui. Porque aí eu vou poder pegar as funções que estão embaixo e trazer para cima, pela propriedade da conexão. Só que eu ainda não posso fazer isso, porque essa expressão aqui só vale localmente. Só vale no aberto U, o V, né? E formalmente isso é um operador que age sobre campos definidos na variedade inteira. Então, como? Para cada J, sim, uma ideia desse tipo. Isso, exatamente. Ou seja, o que você precisa fazer, como ele diz ali, é uma coisa parecida com cada J. Você quer, digamos, encontrar objetos que estão definidos em toda a variedade e que numa vizinhança de P coincide com esse daqui. Tá certo? Então, vamos fazer isso. Então, a ideia é, novamente, você pegar aquela função. Aqui está o P, esse é o V. Aí, numa vizinhança menor ainda, W, você pega uma função que vale 1 aqui. E vale 0 fora de V, né? Chama essa função de F. E aí você define, vou chamar de AJ_til, a função F vezes AJ. E vou chamar de, isso aqui é só uma notação, D dxj_til, o F vezes D dxj. Então, a observação agora é que, como a F se anula, né, perto da fronteira de V, eu posso estender como zero. Né, que esses campos aqui podem ser estendidos trivialmente para o complementar da vizinhança como zero. Então, colocando AJ_til igual a zero fora de V, e D dxj_til igual a zero fora de V, obtemos que essas funções agora estão definidas. Bom, o AJ_til é uma função definida em toda a variedade. O D dxj_til passa a ser agora um campo definido em toda a variedade e que tem a propriedade que, numa vizinhança de P, eles são iguais aos AJs e aos campos coordenados. O AJ_til é igual ao AJ e o D dxj_til é igual ao D dxj na vizinhança que eu chamei de W ali, né? De P. Ok? Então, portanto, se eu defino o seguinte campo, que eu vou chamar de x_til, que é o campo soma de AJ_til vezes D dxj_til. Esse campo é um campo definido em toda a variedade e ele tem a propriedade que, numa vizinhança de P, ele é igual ao x. X_til é igual a x na vizinhança W de P. Mas a gente já sabe que a conexão só depende dos valores de x numa vizinhança de P. É a mesma demonstração que eu fiz aqui, né? Então, logo, a gente tem que a derivada do S com respeito ao x, que é o que eu gostaria de calcular, né? No ponto P, é a mesma coisa que derivar o S com respeito ao x_til. Certo? Do ponto P. Só que agora essa expressão aqui faz sentido em toda a variedade. Então eu posso substituir o x_til por essa soma. J de AJ_til, D dxj_til, de S, avaliado em P. E eu posso usar agora as propriedades da conexão. A conexão é linear com respeito a funções quando essa função vem embaixo. Então, isso aqui é a soma J do AJ_til, da derivada de D_til de S em P. Isso tudo avaliado em P, né? Então, finalmente,
conclusão é que, vamos ver se a gente consegue encaixar aqui nesse espaço. Agora eu estou no ponto P. E esses objetos aqui no ponto P são iguais aos objetos originais, ao A e ao DDXJ. Então, isso aqui é igual a soma de AJ de P, derivada com respeito a S. Bom, acho que eu não posso escrever assim, não, né? Formalmente eu não posso escrever, não. Já posso concluir aqui. Se você olhar para como é que o campo entrou nessa expressão aqui, né? Você vai ver que ele só entra nos coeficientes. AJ2. Certo? É claro isso? Ou seja, o resultado aqui só depende dos valores AJ tilde P, que são os valores de AJ de P. Que são os coeficientes do campo X. Então, o que o X faz fora de P não interessa. No final das contas, o resultado vai usar só a informação dos valores de X em P. Tá certo? Então, isso termina a 2. Tá? Agora, a 3 é igual a 2, né? A 3 é exatamente igual a 2, porque a única coisa que a gente usou aqui nesse tipo de ideia é que quando a função vem embaixo, ela sai intacta aqui para cima. Foi o único ponto onde eu usei essa propriedade. Então, da mesma forma, como em 2, pode-se provar 3. Certo? A mesma coisa. A ideia é que você vai escrever o x e o y como combinações lineares dos campos coordenados, o S como uma combinação linear de um referencial. E aí você tem que usar esse truque de estender para poder depois usar essa propriedade chave aqui da curvatura. E no final da conta, os coeficientes vão todos sair intactos, sem nenhuma derivação, e o resultado vai depender só dos valores dos coeficientes no ponto P. Ou seja, de maneira geral, deixa eu até aproveitar para dizer para vocês o que é um tensor. Então, deixa eu definir isso daqui. Definição. Um tensor de tipo RS é uma operação, eu vou chamar de T, que vai pegar, deixa eu pensar aqui, vai pegar eu chamei assim as formas diferenciais, né? Vezes A1 de M, R vezes, depois vai pegar S campos, essa definição mais geral possível, tá? Bom, é bem geral. S vezes, vai retornar uma função, tal que o T é linear em cada variável. E vale essa propriedade que se eu pegar o T e pegar R formas diferenciais multiplicados por uma função f, digamos f1, fr, wr, e aqui eu tiver uma g1, um campo x1, gs, campo xs, as funções saem todas intactas. Isso aqui é o produto de f1, fr, g1, gs vezes t, wr, x1, xs. E o ponto aqui, por que isso é interessante? É porque essa é exatamente a definição que você precisa
para ter um objeto que só depende dos valores das variáveis no ponto P. A observação é que você diz que um objeto é um tensor quando o valor dele aplicado essas variáveis, o valor dele no ponto P só depende dos valores das variáveis em P. X1. Certo. Vocês já cansaram de ver tensores aí pela vida aí, talvez sem usar esse nome, né? Me deem aí vários exemplos de tensores. Exemplos de tensores. Bom, o tensor trivial é uma função, que aí não tem variável nenhuma, você já tem uma função pronta lá. É o tensor trivial, digamos. Mas o que mais é um tensor? Produto interno. Bom, isso aí é o que eu chamei de métrica, né? Uma métrica riemanniana é um tensor. Tensor é um objeto que é multilinear e que, para calcular ele, você só precisa da informação do ponto P. Então, toda vez que você tem um objeto na sua variedade que em cada ponto P é uma operação multilinear, isso é um tensor. Por exemplo, uma forma diferencial é um tensor. Certo. Formas diferenciais. Como é que você pode pensar numa K-forma diferencial daquela maneira ali? Uma K-forma diferencial pode ser pensada como uma operação que pega R campos, né? Desculpe, K campos, né? E retorna uma função. Não é? O resultado disso aqui, no ponto X, é simplesmente o resultado da forma em X aplicada aos campos em X. Se você multiplicar por funções aqui, não interessa. Só, como a operação é puramente pontual, a função sai intacta. Certo? Um campo de vetores também. É um tensor, né? Campos de vetores. Como é que você pensa, então, num campo como um tensor? Como é que um campo de vetores se enquadra naquela definição ali? Como? Uma forma diferencial, isso mesmo. Você pensa nele como agindo no espaço das unformas. Pega uma forma diferencial ômega e retorna ômega aplicado a x. Certo. Também, novamente, não tem derivada nenhuma aqui. Tudo é puramente pontual. Em cada ponto P você faz a avaliação. Então, uma forma diferencial, segundo a minha definição, ela é um tensor do tipo 0K, né? Enquanto que um campo é um tensor do tipo 1, 0. E uma métrica riemanniana é um tensor do tipo 0, 2, que pega dois vetores e retorna um número real. E aí o R é o chamado de contravariante, né? E o S é o covariante. Quando você diz que um tensor é do tipo 0S, diz que ele é um tensor covariante. Enfim, mas tudo isso é só para explicar que, no fundo, o que isso está dizendo é que a curvatura é um tensor. Tá? Não se enquadra direito aqui porque o resultado não é uma função, mas a ideia é a mesma. Ela só vai depender dos valores das variáveis no ponto P.
Ok. Muito bem, então já sabemos o que é uma conexão, o que é uma curvatura. Em geral, é importante você, quando você está estudando um determinado assunto, que você tem uma série de objetos, é importante você descobrir se aparecem tensores de maneira natural, né? A gente acabou de ver um exemplo aqui. Toda conexão vem com esse tensor, curvatura, que a priori a gente não conhecia, né? Então, muito bem. Então, para terminar a aula de hoje, vamos voltar aqui ao caso de, pelo menos, eu acho que vai ser para terminar. Vamos voltar aqui ao caso de superfícies no R3, tá certo? Isso. Um exemplo. Vamos pegar uma superfície regular do R3. Então, a gente já viu que existe uma conexão natural definida no fibrado tangente de S, que é aquela conexão induzida pelo R3. Você faz a derivação no R3 e toma a projeção tangente. A gente toma nabla x, y, melhor. Nabla conexão em TS induzida pelo R3. Lembrando a definição, derivada de y com respeito a x é a derivada usual projetada tangencialmente. Então, essa é uma conexão natural definida no fibrado tangente da superfície S. Portanto, como toda conexão, ela tem uma curvatura. Então, vai existir uma curvatura R, que vai fazer o seguinte, ela vai pegar dois campos de vetores e vai me dar um operador que manda uma seção do fibrado, que é novamente um campo de vetores, né? E retorna um campo de vetores. Isso aqui é a curvatura da conexão induzida, onde o x e o y aqui são campos de vetores. Então, por que isso se chama curvatura, né? Vamos ver por que agora. Está tudo claro até aí? Está claro que conexão é essa, que curvatura é essa que eu estou falando, né? Curvatura é esse objeto aqui, esse operador aqui, né? Certo? Muito bem. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu quero calcular a curvatura, né? Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu vou introduzir um outro objeto que é parecido com esse daqui, né? Que é o seguinte. Eu vou olhar para o seguinte tensor que pega... deixa eu pensar um pouquinho aqui como é que eu vou fazer isso. Bom, o que eu quero calcular é o seguinte. R de x, y... Deixa eu pensar um pouquinho como é que eu vou fazer. Talvez o melhor seja fazer o seguinte. Então, essa é a conexão no fibrado tangente, não é? E a gente também tem, portanto, a conexão no R3, que é a conexão trivial, né? A derivada usual, que eu estou falando aqui, que também tem uma curvatura, que eu vou chamar de R barra. O que ela faz? Ela pega um campo do R3, não é? Vezes um campo do R3 e retorna um campo do R3. Agora, o que eu sei sobre essa curvatura aqui? Que é zero, né? Ela é a curvatura da conexão trivial. A gente já viu que essa curvatura é zero. Então, eu vou pegar 4 campos de vetores tangentes à superfície.
E na vizinhança do ponto P, eu vou tomar extensões locais desses campos para um aberto do R3 contendo P. Certo? E vou usar os mesmos nomes, tá? Também denotamos por x, y, z e w extensões locais definidas numa vizinhança V no R3 de P. Aqui está o P, essa aqui é a vizinhança V. Eu imagino que que os campos agora estão definidos numa bolinha em torno de P. Então, posso fazer a seguinte conta. Eu vou olhar para o R barra aplicado a x, vírgula, y, z, interno w. Isso aqui me retorna um vetor, que eu posso fazer o produto escalar por outro vetor w. Só que como a conexão trivial tem curvatura zero, isso dá zero. O meu objetivo agora é relacionar isso daqui com a curvatura da superfície. Então, a gente escreve a definição. O que é essa curvatura? Isso aqui é a derivada usual, x, y aplicado a z, menos dy dx aplicado a z, menos a derivada colchete aplicado a z interno w. Tá certo? E eu vou fazer isso sobre a superfície. Os campos estão definidos numa bola, né? Mas eu só estou interessado na superfície. Então, agora eu posso começar a tentar analisar o que é isso daqui, né? Então, por exemplo, como é que eu relaciono o D com a conexão da superfície? É a parte tangente. A conexão da superfície é a parte tangente. Então, eu vou decompor esse vetor aqui na sua parte tangente e na sua parte normal. Vou chamar a normal de N. N é a normal unitária. Então, eu posso escrever esse vetor como a parte tangente dele é justamente a conexão induzida. Ele vai ter uma parte normal. Bom, que parte normal é essa? Posso pegar escrever assim, produto escalar por N vezes N. Concordam com isso? E aí eu faço a mesma coisa com o outro aqui. Esse cara aqui vai ter uma parte tangente, que é a conexão induzida. Vai ter uma parte normal, que é essa aqui. Interno N vezes N. E aqui, como eu estou pegando o produto interno por um vetor tangente, eu já posso esquecer o componente normal, fico só com a tangente, que é a conexão induzida. A gente já fez esse tipo de conta aqui no curso, na primeira parte do curso, né? Fico com isso daí. Ok. Vamos continuar. Alguma pergunta até aí? Então, vamos continuar aqui. Bom, agora eu vou derivar esse primeiro vetor aqui. O que é que eu sei sobre esse vetor? Que é tangente. Eu sei que esse vetor é tangente. Então, eu estou pegando a derivada usual de um campo tangente com respeito a um campo tangente. Então, faz sentido agora em projetar tangencialmente, isso vai ser a conexão induzida. Certo? Então, eu posso escrever isso como conexão induzida, né, desse campo aqui sobre o campo X. A componente normal eu posso esquecer, porque lembre que no final eu vou pegar o produto escalar por um vetor tangente. Certo? Observe que eu só posso envolver a conexão induzida se esse campo for tangente à superfície. Caso contrário, não faz nem sentido. Certo? Ok, agora vamos olhar para o segundo aqui. Que é o caso desse segundo, né? Ele não é tangente, ele é um vetor normal. Então, o que eu vou fazer eu vou derivar. Quando eu derivar
essa função pelo x, vai sobrar o vetor n, que é normal. E o produto escalar de n por um tangente dá zero. Certo? Então, eu não preciso derivar a função, eu posso derivar direto o n aqui. Então, o segundo termo vai ser a função vezes a derivada de n com respeito a x, não é isso? Tá certo isso? Bom, o segundo termo vai ser a mesma coisa, trocando x por y, né? E o sinal. Então, eu vou ter menos isso aqui, menos x por y. E aí eu tenho o último termo, que é esse aqui, vezes w. Está tudo ok até aqui? Bom, agora, se eu colecionar esses três termos, esse e esse, o que eu obtenho é a curvatura da superfície, da conexão da superfície. Isso é exatamente o R de x, y, z, vezes w. Certo? E o outro termo fica, então, mais derivada de z com respeito a y, vírgula n. Depois eu tenho a derivada de n com respeito a x, vírgula w, menos derivada de z com respeito a x, vírgula n, que multiplica a derivada de n com respeito a y, vírgula w. E agora? O que fazemos? Então, eu descobri que essa combinação de termos aqui é igual a zero. E eu queria justamente calcular a curvatura da superfície, a curvatura da conexão da superfície. Então, tem que analisar esse termo aqui. O que é que você sugere? Que termo é esse aí? Como é que eu analiso esses termos aqui? Uma sugestão? Em qual termo? Em dxn, dx... Aqui você diz. Sim, pode. Mas você está querendo fazer isso por quê? Lembra que isso aqui é a derivada usual, né? Mas antes disso, cada parcela aqui, o que é? Cada parcela é o quê? Vai lembrar um determinante, tá certo, mas determinante de quê, né? Talvez vocês estejam um pouco confundidos com a notação. Mas isso aqui é a derivada usual. O n é normal, unitária, o x e o w são tangentes. Que termo é esse aqui? Alguém sabe? Segunda forma fundamental. Isso. Isso é exatamente a segunda forma fundamental da superfície. Certo. Você já lembrar que a definição da segunda forma fundamental, vou chamar de π x, y, onde o x, y são tangentes, era justamente pegar menos, né, a derivada da normal com respeito a x, produto escalar pelo y. Nessa notação nova aqui que eu estou usando, seria menos derivada de n com respeito a x, y.
E como ele falou ali, já que o y é perpendicular ao n, eu também posso passar a derivada para lá, mudo o sinal, fico com n derivada de y com respeito a x. Certo? Essa é a segunda forma fundamental. Agora vamos escrever. Aliás, a segunda forma fundamental é um outro exemplo de tensor, né? Ela é bilinear em cada ponto. A nossa conclusão foi que a gente provou o seguinte teorema. A gente provou que... Eu mostrei que a combinação desses termos é igual a zero. Então, se eu manipular, eu fico com que a curvatura... Aqui eu estou supondo que S, contido em R3, é uma superfície regular, né? O N é normal. Então, esse R de x, y, zw é igual a... O que isso é igual? Vamos ver aqui. Esse termo aqui é π, né? Está com o sinal de menos, passando para lá, fica mais π. Bom, esse termo é π e esse termo é menos π. É isso? Então, fica com o sinal de menos, passa para lá mais. Então, isso aqui é o π, segunda forma fundamental aplicada a yz, vezes a segunda forma fundamental aplicada a xw. E o outro termo é a segunda forma fundamental aplicada a xz, segunda forma fundamental aplicada a yw. Certo? Ok? Já que a gente está lembrando um pouco de superfícies, né? Como é que eu posso escrever a conexão induzida em coordenadas? Se eu pegar a conexão induzida do campo ddxi com relação ao campo ddxj, o i e o j aqui variam de 1 a 2, isso aqui vai ser uma combinação linear do ddxk, já que é um vetor tangente. E quem são os coeficientes aqui? Não esqueceram do curso não, né? Da primeira parte. Quem são os coeficientes aqui? WJ? Não. Como? Não. Símbolos de Kirchhoff. São símbolos de Kirchhoff. Gama, I, J, K. São símbolos de Kirchhoff. Que a gente viu que, numa das aulas, a gente viu que isso aqui só depende da primeira forma fundamental, né? Então, a conexão induzida numa superfície só depende da primeira forma fundamental. Certo? Então, vamos continuar a escrever isso aqui de maneira mais concreta. Imagina agora que eu pegue eu estou na superfície, S, aí tem um ponto P aqui. Imagine que eu pegue agora uma base ortonormal, E1, E2, base ortonormal do plano tangente. E aí eu vou avaliar a seguinte expressão, R de E1, E2, E2, E1. Corolário do teorema, isso aqui é igual a, vamos ver, π de E1, E1, π de E2, E2, menos o π de π é simétrico, né? E1, E2 ao quadrado. E o que é isso aqui? Só que a base é ortonormal, né? A base é ortonormal, melhor ainda, né?
que é isso, então? Curvatura de Gauss. Isso aqui é o determinante de π, que é a curvatura de Gauss. Tá certo? Então agora vocês veem que não é por acaso que esse objeto se chama de curvatura. Tá certo? E se vocês olharem um pouquinho melhor para esse argumento, isso aqui é o teorema egrégio, né? Certo? Do lado aqui está a curvatura de Gauss, que se escreve em termos da segunda forma fundamental, igual a uma expressão que só depende da conexão, que por sua vez só depende da primeira forma fundamental. Então esse é o teorema egrégio visto de maneira mais elegante. Assim. Certo? Então, o corolário aqui, teorema egrégio, que dizia que K é um conceito intrínseco. Não foi assim que o Gauss provou o teorema, mas é assim que se aprende num curso de geometria riemanniana, onde você começa com a geometria intrínseca, né? Só depois que a segunda forma fundamental aparece. E aí, meio que na metade do curso, você prova esse teorema aqui, que é a chamada equação de Gauss, que relaciona curvatura intrínseca com a segunda forma fundamental, que é um objeto extrínseco. Ok? Então, de fato, essa curvatura que é abstrata aqui, né, ela é a curvatura que vem da conexão do fibrado tangente. Ela é, de fato, a curvatura de Gauss. Certo? Se vocês pararem um pouquinho para pensar também sobre essa demonstração, vocês vão ver que de fato não é uma demonstração diferente, não. É só a exposição é mais elegante. Mas não é diferente, porque eu não sei se vocês lembram como que a gente fez a demonstração do teorema egrégio, né? Como é que era a demonstração do teorema egrégio? Você pegava aquele triedro, XU, XV, N, não era? E aí o que a gente fazia como é que era? Eu já estou esquecido aqui. Talvez seja melhor escrever então como X1, né? X2 e o N. E aí a gente analisava as derivadas. Então você pegava o XI, derivava com respeito a J, né? E aí escrevia isso como uma combinação linear do XK, aqui eram os símbolos de Christoffel, e aparecia o termo da normal, que era o termo da segunda forma fundamental. Era uma das equações, né? E aí a equação o teorema egrégio era uma consequência de explorar o fato de que o x i jk é igual ao x i kj. Você tem essa igualdade aqui pelo lema de Schwarz. E aí a gente saía fazendo as contas a partir disso, e de repente, como surpresa, a gente descobria que a curvatura de Gauss podia ser escrita só em termos da primeira forma fundamental. Se vocês pensarem um pouquinho direitinho, isso é exatamente o que a gente fez, né? Porque a gente começou aqui observando que, na derivada usual, duas derivadas comutam. É como se eu estivesse pegando o x, o y e o z como os campos coordenados. XU e XV. Então, essa comutatividade aqui, que isso aqui dá zero, foi exatamente o ponto inicial lá também. Então, é interessante, né? É uma demonstração, a mesma demonstração, só que com uma roupagem bem mais elegante. Então, tá bom. Então, próxima aula a gente continua.